Oi, pessoal, meu nome é Joyce e eu, a Gabriela, o Juan e a Stephanie, nós estamos no NEP 4, que fala sobre evolução e ecologia, e para juntar, os dois temas, nós resolvemos trabalhar com coevolução. Então, nós fizemos esse projeto de um jogo e a gente vai chamar, então, de Jogando com a Coevolução. Então, antes da gente falar sobre o trabalho, é importante a gente falar sobre o que é a coevolução, né? A coevolução, então, ela vai ser um tipo de evolução onde as espécies elas vão se influenciar mutuamente. A gente pode falar também é uma resposta evolutiva recíproca entre as populações. E ela é um tema, né? A coevolução é um tema que ela gera muita discussão entre os pesquisadores da área. Porque certos caracteres, eles são muito difíceis de observar. Porque vários fatores podem afetar a evolução, né? Então fica difícil de observar em alguns momentos, mas em outros a relação evolutiva é muito clara. E por ser tão complexa a coevolução, a gente divide ela em 3 tipos, que é a coevolução específica, a difusa ou escape e radiação. E na coevolução específica, a gente está falando de 2 espécies que elas evoluíram respondendo uma à outra, né? É muito comum na relação predador-presa. E esse é um dos exemplos que eu coloquei aí, que é o guepardo e o impala, né? O guepardo ele chega a 80 a 130 km por hora, e a sua presa, né, o impala, ele chega a 75 a 90 km por hora. Então aí a gente observa uma coevolução e conforme um ou outro fica mais rápido, o outro também fica, e aí eles ficam correspondendo, né, um ao outro. Outro tipo de coevolução é a difusa ou guilda, e é quando um grupo de espécies vai influenciar outro grupo de espécies, né? É uma coevolução, né, uma evolução recíproca, mas entre grupos diferentes, né? E aí um dos exemplos é os polinizadores e as flores, né? Porque você pode observar algumas flores de espécies diferentes com o tubo, né, mais longo, onde fica o néctar. E aí vai depender do seu inseto polinizador, né? Que vai ter provavelmente a probóscide mais longa. Então, não só nesses casos, né, de ser o tubo mais longo e a probóscide mais longa, mas a gente tem modificações em diferentes tipos de espécies de flores. Quando a gente vai ver se ela é polinizada por abelha, por mosca, por besouro, cada uma vai ter uma especificação diferente, e a gente está falando de espécies diferentes, né, tendo essa mesma especificidade por causa do polinizador. Um outro caso de coevolução é a coevolução de escape e irradiação, ou irradiação, né? Que é quando uma presa vai evoluir um tipo de defesa contra o predador dela. E aí é muito comum o caso quando a gente fala de exemplo, a gente fala do esquilo vermelho e da Pinus cortata, porque os esquilos, eles comem essa pinha, né, da Pinus cortata, e eles recolhem essas pinhas, né, e levam. E aí foi reparado que na região onde tem esses esquilos vermelhos, as pinhas, elas são mais pesadas e com menos sementes, para dificultar, né, dificultando assim a obtenção do alimento para os esquilos. E esses são os 3 tipos de coevolução. Para construir um material didático, nos é exigido uma série de conhecimentos para que assim possamos realizá-lo de forma eficaz. E alguns desses conhecimentos nós podemos exemplificar como um conhecimento teórico do assunto abordado e uma noção mais sistematizada sobre didática. Mas algo que, além disso, se faz de enorme importância é estabelecer um público-alvo. Levando em consideração que as temáticas ecologia e evolução são abordadas no 2º ano do ensino médio, o principal objetivo do projeto Jogando com a Coevolução é elaborar e confeccionar um jogo de associação acerca da coevolução entre diferentes espécies animais e vegetais, visando assim aprimorar o conhecimento e ao mesmo tempo fixá-lo, de uma forma divertida e lúdica, dentro da disciplina de biologia. Para que assim posteriormente nós possamos levá-lo para turmas do 2º ano do ensino médio.
Agora que nós já temos os nossos objetivos estabelecidos, nós precisamos encontrar meios para alcançá-los. E para isso, nós pensamos em escalar alguns degraus com os estudantes, para que assim aos poucos nós possamos construir esse conhecimento, para chegar até lá no final e todo mundo já está entendendo legal. E para isso, nós separamos em 4 tópicos primordiais para que possamos compreender a coevolução. O primeiro desses tópicos é compreender os processos de coevolução e como este afeta as diferentes espécies. Depois, precisaremos associar a morfologia de um táxon com o processo de coevolução. Além disso, precisamos entender como os processos coevolutivos auxiliam na perpetuação da espécie. E, por fim, nós vamos compreender a importância da evolução conjunta entre táxons distintos para a biodiversidade. Talvez você esteja se perguntando por que nós focamos na coevolução nesse jogo. Bom, os ramos da evolução e da ecologia costumam ser abordados no ensino médio. Mas o que a gente observa na maioria das vezes é que, quando abordados, eles são abordados de formas separadas, não tendo uma intersecção, uma interdisciplinaridade, como se os dois ramos não conversassem entre si. E para que possamos entender os atuais processos ecológicos, também se faz necessário entender a evolução e a seleção das espécies, e entender que tudo ocorre em conjunto. Para compreender, por exemplo, a polinização realizada por algum grupo de insetos, nós precisamos entender a morfologia desses insetos. E também entender a morfologia da planta que está sendo polinizada. Ou o porquê que as espécies se favorecem. Ou como que essas plantas conseguem atrair esses seus polinizadores. Entre outros. Então, para entender a nossa biodiversidade e o local onde nós estamos situados, se faz preciso entender como os grupos evoluíram em conjunto. E assim eles conseguiram perpetuar suas espécies. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a metodologia do projeto. Então, o projeto ele consiste em 2 etapas. A primeira seria a contextualização dos estudantes através de aula expositiva, para que os jogadores eles possam ter uma base com explicações básicas de o que é coevolução, suas características principais, seus tipos e variações, além de sua importância e alguns outros aspectos. A segunda etapa do projeto baseia-se na aplicação de um jogo de associação. Ele é composto por diversos pares de cartas que retratam exemplos de coevolução, onde cada carta terá uma espécie que evoluiu com outra, que estará em outra carta, sendo essa seu par. E a confecção dessas cartas, ela foi feita a partir da impressão de imagens representando justamente esses exemplos de coevolução, que serão coladas em cartolina e encapadas em plástico adesivo contact, para maior durabilidade dessas cartas. E, além disso, nelas terão o nome da espécie e uma característica importante relacionada à coevolução que foi trabalhada na primeira etapa, no verso dessas cartas. Assim, o aluno ele poderá exercitar o que foi aprendido em sala e sem necessariamente gravar os pares, mas sim trabalhando as características de cada espécie. E para a aplicação dessa atividade em sala de aula, os estudantes seriam divididos em 2 grupos. Cada grupo com metade dos pares de cartas, sendo que um grupo tem cartas diferentes do outro. E esses grupos eles devem combiná-las corretamente usando as características no verso. O grupo que achar os pares corretos primeiro ganha. Essas são as imagens de como ficou o produto final das cartas. Oi, gente, eu sou a Stephanie. Bom, e o nosso projeto ele busca demonstrar algumas coevoluções que ocorreram a partir dos anos. E a partir daí nós confeccionamos um jogo de cartas para correlacionar alguns desses exemplos. Bom, bora jogar! Oi, gente, tô aqui pra correlacionar esse negocinho aqui com vocês. Eu vou começar aqui pelo guepardo, tá, galera? A velocidade dele vai de 80 a 130 km. Aí temos aqui a alimentação dele, né? Impala, que, ou seja, na hora da caçada vai pro saco, então muito triste isso. Temos aqui também o figo, né? Calma aí, deixa eu achar. E aqui também tem uma vespa do figo.
Aí onde não há essa vespa aqui, a figueira não se reproduz, ou seja, tipo a arvorezinha disso aqui, né, no caso. Aí também temos esse morceguinho aqui, né, enfim, com a linguinha desse tamanho. Aí, ó, gente, devido à forma longa, né, dessa flor, só o morcego só consegue ser polinizada pelo morcego. Que é um morcego polinizador, né? Ó, vamos lá também, ó. Isso aqui é a vacina que gera resistência ao vírus, ou seja, ela cria imunidade. Esse aqui é um vírusinho, né? Uma espécie de vírus. Ó. Aí eu vou vir aqui com o cuco. Enfim, gente, esse aqui é o cuco, tá bom? Deixa eu achar aqui o negócio dele. Esse é o ovo do cuco. A mãe do cuco, desnaturada, ela coloca o ovo no ninho de outro pássaro. Pássaro bem sem noção, que não percebe que não botou esse ovo aqui, né? Mas, enfim. Aqui temos um esquilo vermelho que compete com o Lóxia por semente de pinheiro. Eu continuo achando que isso aqui é um espinho do marrom, mas falam que é vermelho, então tá bom. Aí, ó, dei aqui um exemplo, né? Aí aqui, galera, ó, calma aí. Aqui temos o Lóxia, passarinho laranja. Ele compete também por semente de pinheiro. Ó, pinheirinho, pontinho. Aqui também temos a acácia, gente. Ela, tipo, a acácia é uma árvore, no caso. Aí tem essa formiguinha aqui que vem dentro do caule dela. Ó, formiguinha. Aqui, galera, a gente tem uma abelha, né? Polinizadora, no caso. E aqui temos uma flor, né? No caso que ela poliniza também, uma espécie. Aqui temos uma mariposa esfingídea. Enfim, acertei. Poliniza a orquídea. Uma orquídeazinha aqui, né? Lindinha. E o último que sobrou, a vespa polinizadora. Orquídea polinizada pela vespa polinizadora. É isso aí, galera.